Fala, torcida botafoguense, aqui é o Thiago do Opinião Alvinegra. Primeira vez que eu faço um vídeo assim mostrando a minha carocha. Esse canal tem pouco tempo, eu estou aqui para poder conversar com vocês, a gente poder falar um pouco mais sobre Botafogo, já que nos canais abertos falam tão pouco de Botafogo, às vezes falam meia hora, uma hora de Flamengo, de Corinthians. O Botafogo faz uma super contratação como o Honda e falam 30 segundos. Chega a beirar o ridículo. Então, nas redes sociais é o lugar onde a gente mostra a nossa força, onde a gente mostra a nossa cara, que a gente conseguiu fazer uma grande contratação como Honda. Estamos lutando para mais algumas contratações aí. Vamos comentar nesse vídeo sobre o que pensar do Botafogo em 2020, o que esperar do Botafogo em 2020. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse uma força aí pra gente, desse o joinha, clicasse no sininho para que a gente possa continuar trabalhando pelo Botafogo, conversando cada vez mais do Botafogo. Podem escrever aí nos comentários, eu vou estar respondendo vocês na medida do possível e eu agradeço a participação aí dos torcedores botafoguenses. O Botafogo hoje tem uma dívida de mais ou menos R$1 bilhão. Isso daí já foi divulgado amplamente pela mídia. De patrimônio, o Botafogo tem mais ou menos uns 300 e poucos milhões, uns 400 milhões de patrimônio. Se o Botafogo vendesse tudo que tem, não pagaria sua dívida. Se o Botafogo tivesse o dobro do que tem, não pagaria sua dívida. O Botafogo tem uma dívida hoje teoricamente impagável com o que ele recebe. Com o que o Botafogo recebe de dinheiro, ele não consegue pagar sua dívida. Botafogo, ao longo dos anos, iria cair para a segunda divisão, iria ficar brigando ali para subir para a primeira divisão, com muita dificuldade, cada vez pagando menores salários, cada vez com jogadores piores. Essa é a realidade do Botafogo. E a CBF implementou o Fair Play financeiro, que por enquanto é só um aconselhamento para os clubes, mas que em 2023 vai começar a penalizar os clubes. Ou seja, o Botafogo estaria com a corda no pescoço, até porque as contas de 2019 não foram aprovadas pela CBF. O Botafogo hoje não tem condições de fazer um orçamento. E o Botafogo faz uns orçamentos que não dá para entender muitas vezes, que não sei nem como é que é aprovado. Por exemplo, o orçamento de 2019 falava que o Botafogo iria vender mais de 70 milhões de reais em jogadores. Nossa maior venda da história foi o Vitinho, com 30 milhões. Em 2019 a gente até fez umas boas vendas, a gente vendeu o Igor Rabelo, alguns outros jogadores, chegamos aos 30 e poucos, 36 milhões, se eu não me engano, mais ou menos. Foi até um ano bom em vendas pelo nosso histórico, que a gente não tem um histórico bom de vendas de jogadores. Porém, o Botafogo faz umas previsões surreais, porque a conta não fecha. O Botafogo não tem como saber quanto que ele vai gastar para pagar as dívidas do ano, porque cada hora pipoca uma conta diferente. As dívidas trabalhistas são enormes e são até de certa forma incontáveis, porque não tem muito controle sobre isso. Cada hora um jogador pode entrar na justiça e querer algum dinheiro do Botafogo. Então o Botafogo está numa situação difícil, praticamente insustentável. O que atrai um jogador de futebol para ele vir para o clube? Boas instalações, receber um bom salário e receber em dia, coisa que o Botafogo não tem. Nem ótimas instalações, o Botafogo tem instalações razoáveis, o Botafogo não paga em dia nem tem condições de pagar altos salários. O Botafogo não é atrativo para bons jogadores, ótimos jogadores, o Botafogo não é atrativo. A realidade hoje é essa. Então, dois irmãos de camisa, os irmãos Moreira Salles, que nem gostam de aparecer muito, mas que são pessoas super importantes para o Botafogo, para a história do Botafogo. Comprou um centro de treinamento, o Botafogo pagar em 30 anos. Comprou um centro de treinamento, deu mais 5 milhões para a gente poder fazer esse centro de treinamento. Porém, com o acidente do Ninho do Urubu, tiveram que se fazer algumas mudanças no projeto. E o Botafogo hoje está com as suas obras do CT andando a passos de formiga. Não está se movimentando. O Botafogo está sem dinheiro. E esses irmãos, além de fazerem isso pelo Botafogo, ainda fizeram um estudo para que a gente possa sobreviver. É o estudo que nasceu a Botafogo SA, que hoje é a nossa única saída. E muitos pensam que virou SA, o Botafogo vai mudar de patamar de uma hora para outra. Não é assim. A previsão é que a SA se transforme em abril, em meio do ano, mais ou menos, mas não tem como cravar um mês ou uma data. O Botafogo está negociando com os grandes investidores, pretende chegar mais ou menos na casa dos 300 milhões, 300 e poucos milhões, para respirar bem. E aí o Botafogo virando o SA, o Botafogo vai apresentar para o conselho vai aprovar, vai ver quem são os investidores, e aí o Botafogo vai se transformar em SA. Botafogo se transformando em SA,
os investidores vão contratar um CEO e aí vai começar a entender melhor a máquina e vai estruturar a casa do Botafogo. A gente vai se estruturar, organizar as contas, negociar as dívidas, que hoje é o mais importante para que o Botafogo possa ter uma saúde financeira, para que o Botafogo possa respirar. Isso vai ser importante para a SA. O Botafogo já contratou muitos jogadores esse ano, não acho que a SA vai vir contratando um monte de jogador, pelo menos nesse primeiro momento, acho difícil. Acho que o Botafogo vai focar mais nessa reestruturação que é importante, caminhar com a obra do CT, e eu creio que em 2021 a gente já vai estar treinando no nosso CT, já vai estar com a casa mais organizada, pagando os salários em dia. De repente a gente possa renovar com alguns jogadores, por exemplo o Cortez, que não é nosso, o Nazário, que não é nosso, eles indo bem. De repente o Botafogo pode fazer um lobby por Honda continuar, e a gente tem uma base boa para 2021, Gatito, Marcelo, Cortez, Nazário, Honda, Pedro, Raul, e a gente pode já começar com uma base boa e pincelar alguns jogadores experientes, contratar para essas posições. Então o ano de 2020, galera, eu creio que seja mais para a gente organizar essa bagunça que hoje é o Botafogo. Hoje o Botafogo é uma bagunça. O dinheiro que cai na conta do Botafogo, a gente já fica sabendo logo de uma reportagem que alguém bloqueou o dinheiro, alguém entrou na justiça, e existem alguns juízes que estão se especializando em ir contra o Botafogo, porque é o clube hoje que tem a maior dívida trabalhista. Então o Botafogo vai se estruturar para aí sim em 2021 a gente respirar melhor, e aí a gente vai ter um centro de treinamento bom, a gente vai pagar em dia e vai poder pagar um salário um pouco melhor e vai ser atrativo para os bons jogadores. E aí a gente vai poder negociar melhor com esses jogadores e ter um time mais forte. E quem sabe até mesmo esse ano a gente trazendo o Yaya Touré, a gente montar uma equipe muito boa para o ano que vem. Esse ano a gente já fez umas boas contratações, mas a gente tem que ter o pé no chão. Nossa equipe ainda tem alguns problemas em alguns setores, nas laterais, então a gente tem que ir com o pé no chão. A negociação com o Yaya tá andando, os dirigentes do Botafogo deram até quinta-feira para poder estar dando uma posição, para poder ver se a gente consegue pagar o Yaya Touré, para a gente fazer uma engenharia em relação a isso, até porque também a gente precisa saber se a gente vai passar na Copa do Brasil, é importante a relação financeira. Então tudo isso, essa semana é muito importante para o Botafogo, é decisiva, galera. Vamos apoiar o Botafogo, tanto no estádio quanto com sócio torcedor. Botafogo precisa da gente, o Botafogo somos nós. Então é isso, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, se inscrevam no canal, nos ajude a divulgar, espalhe para os seus amigos botafoguenses. Vamos tentar colocar uma meta inicial de 500 inscritos. O canal é novo, mas está crescendo, e com a ajuda de vocês a gente vai crescer ainda mais para poder falar cada vez mais de Botafogo. Valeu, obrigado aí, um abração.